Bom dia, Vanilde, tudo bem? Bom dia. Vanilde, de onde você fala? Fala para nós. Eu falo de São João do Sul, Santa Catarina, divisa com Rio Grande do Sul. E vocês? Olha só, eu estou em Florianópolis, Santa Catarina, Olha, e a Simone está Bom em dia, estou em Curitiba, Paraná. tudo região Sudeste, Sul. tudo sul, Legal. né? Que legal. Às vezes a gente tem gente aqui da Bahia, do Rio, do Mato Grosso, mas assim, sempre tem o maior percentual do sul. E agora? A gente não pode dizer nada, né? Mas o pessoal do Sul é valente, né? São os fatos, né? Os São fatos fatos, mostram e estatísticas. direcionam. Mas que bom, bom ter você aqui. Me fala, por que que você entrou nesse grupo? Conta pra nós. A primeira coisa que vem em mente é curiosidade. Eu vou me enfiando assim por curiosidade, né? Curiosidade. Assim, o que é? Aí ontem eu abri os mapas ali, respondi algumas coisas ali nos meus cadernos. Interessante as perguntas, e daí, assim, mais curiosidade mesmo, saber, conhecer o projeto, conhecer como é que funciona. Que legal. Então, meu nome é Kátia, né? Kátia Ávila Simone, e nós já viemos estudando há bastante tempo, sabe? Tem 3 anos aí que a gente vem estudando, fazendo as mentorias, já fizemos vários grupos, né, de transbordo, aplicando, temos produtos juntas. Eu tenho produtos também, eu sou arquiteta urbanista, mudei para o digital. E o ano passado, nós estávamos temos dois, acho que uns três grupos em comum. Grupo de debate, grupo de estudo, grupo de aprofundamento. Eu também sou formada em programação neurolinguística, fiz lá Master Coach Business. Então, juntando tudo isso, né? E, e eu percebi a necessidade da gente mudar, dar um passo a mais, sabe? Trazer, porque mudar realmente começar a ter resultado, começar a ter uma ação mais efetiva. E daí nós montamos um grupo de ação no início da virada do ano, e estava todo mundo assim empolgado, e pessoas que já estudavam, aprofundavam, debatiam, né? Ali, que já tinham um conhecimento bastante grande. E mudou, a gente fez a primeira virada da primeira semana, segunda semana, e as pessoas pararam, sumiram. Estavam no grupo, mas não conseguiam avançar. Deu um nó na nossa cabeça, assim. Falei, cara, o que que aconteceu? E daí, lá nesse ponto, quer dizer, essa ideia do mapa já surgiu um pouco antes, mas lá nesse ponto, ele começou assim, uma sementinha, sabe? Uma semente que agora está no mapa, que eu vou explicar. Inclusive, hoje o tema da nosso encontro é o nosso grande vilão, né? Quem que é esse inimigo aí oculto que a gente não percebe? Mas antes da gente entrar aqui no tema, Simone, deixar aí para você se apresentar e falar também aí desse projeto. Bom dia a todos, você que está assistindo agora ou que vai assistir depois. Esse projeto, né, ele veio de encontro às necessidades que a gente tinha e conseguiu resolver. O que que era? A gente, Simone, sua voz está um pouco tremida, assim. Tem alguma Tá, coisa? tá ainda, deixa cortando eu, um pouquinho. peraí que eu tava, tirei do suporte. Então, assim, esse nosso projeto, o que que é o objetivo dele? É o objetivo a fazer a gente tirar as coisas do papel, porque fica muito na cabeça. Às vezes a gente estuda muito, às vezes a gente se dedica, faz as coisas, quer melhorar, quer mudar as nossas ações, mas a gente não consegue. Então, o que que o Ainda grupo tá, veio? ainda tá alguma coisa, Simone. Antes a gente estava falando normalmente, agora parece que tá cortando alguma Eu coisa. mudei de lugar, pode ser o ambiente que eu mudei de lugar. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. O ambiente Eu dá estava carregando o ruído, celular. né? Como já, a gente já até Lá da estava rua. Eu falando. acho que é ali. A ambiência, ela dá ruído.
Então, nosso Isso, objetivo melhorou. aqui é ajudar a você chegar no próximo nível, porque às vezes a gente estuda, a gente coloca em prática e fica só na nossa cabeça. E aqui, o que que é? Mão na massa. O objetivo é fazer você fazer, é dar esse suporte, é dar essa ajuda para que você consiga tirar os seus planos e se concretizar, porque às vezes a gente fica muito no estudo e não coloca na, na ação. E o resultado, que é o fruto, que é os nossos resultados, ele só vem com as ações. Então, não adianta a gente ter na cabeça, a gente ter o conhecimento e não aplicar. Então, o que que é o objetivo aqui? É ser prático para você, é ser simples e fácil de você aplicar num passo a passo, que é diário, que a gente vai fazer uma sequência. Depois a Kátia explica certinho quanto vai ser a sequência para ser fácil de aplicar. Então, aí a gente já teve resultado com isso e tá tendo. Então, isso que é legal, a gente tá passando coisas que a gente já fez, que deu certo, e facilitando ainda para vocês. Igual a Vanilde falou, a gente chega através de curiosidade. Mas quantas coisas, Vanilde, a gente não tem estudado e fica só na cabeça? Aqui o objetivo é mão na massa. É você pega as folhas, anota, é você tirar da tua cabeça e colocar no papel e colocar para ação, para agir. E é uma coisa assim que tem início e meio, não tem fim. Porque o mais legal que é que assim, não a gente você volta desde o começo. No caso, se você não fez, faz no começo, você não vai pegar na metade onde eu perdi hoje, não vou fazer, vou pular para amanhã. Não, porque ele tem uma sequência, foi feita uma sequência para facilitar para você, uma sequência que ajude você a concluir, a fazer. E de simples, fácil, fácil acesso. Então, o nosso objetivo aqui é facilitar para você. Não é mais um, um, um grupo de estudo, um grupo de transbordo, é um grupo de conhecimento para você colocar em prática, para facilitar o teu dia a dia e tirar, porque às vezes a gente fica só na cabeça, só assistindo, tirar você do papel de assistir, de participar, de estar lá no backstage, você ser protagonista, você fazer a tua história, não ver a história dos outros. Então, tudo aqui que a gente coloca é prático, prático para você colocar no dia a dia. Isso. Então, para quem não me conhece, eu atuo na área da beleza, já tenho mais de 15 anos, tenho minha empresa e estou migrando também para o digital, que o meu foco é o digital, é você ter tempo mais livre, poder ficar com a família. Eu já desenvolvi, sou formada em educação, então eu sou capacitada para dar curso, dar aula, então a gente tem o projeto de ensinar, né, a nossa profissão, eu ensino a minha profissão para outras mulheres, para ajudar também. E eu falo, é mão na massa, não adianta ficar só assistindo, vendo videozinho, é mão na massa. Então, o que a gente trouxe aqui é tudo conhecimento que a gente já tem fora, mas para facilitar o dia a dia de vocês. Tudo bem. Bem-vinda, Leda. Depois, se você puder abrir seu microfone, fala de onde você está falando, quem é você. Fique à vontade, vocês, para abrirem o microfone para poder falar a qualquer momento, tá? Porque um dos objetivos do grupo é criar essa comunidade de um dar a mão no outro. É, a ambiência, né? Até o ano passado, nós estávamos em vários grupos que estava na mesma ambiência de estudo, de aprofundamento, de reconhecimento, de transbordo, de colocar em ação na forma da fala, das palestras, mas parado naquele ambiente. Então, o que que eu entendi daí depois desse janeiro que nós começamos com esse grupo bastante forte e parou? Eu entendi que todo mundo estava na mesma fase. Que se nós quiséssemos dar um passo a mais, teria que trazer uma. Não dava para esperar as pessoas falarem, porque era um grupo muito. Cada um iria trazer o seu resultado, aquilo que aprendeu, a sua ferramenta, para realmente nós. Fica tranquila, Leda. Entrou no banho, mas escutando vocês. Tá ótimo, fica à vontade. A hora que você puder, abra a câmera. Então, a gente percebeu que precisava mudar de ambiência.
Daí, tanto eu quanto a Simone, em paralelo e separado, e também em conjunto, a gente mudou de fase, entramos em novos grupos, pessoas realmente que já estavam bastante avançadas. E daí nós criamos o mapa. O mapa, ele não é simplesmente um passo a passo aleatório. Ele vai trabalhar justamente na parte da mentalidade da pessoa, que é da ação. Então, o que que nós percebemos principalmente as pessoas que estavam nesses grupos? Como a Simone falou, obesidade mental, né? Sabe que precisa de uma ambiência nova para mudar, sabe que precisa de um conteúdo novo para sair daquele lugar, porque a gente não sai com o mesmo conteúdo, você precisa entender o degrau acima para avançar. Então, por isso que acaba consumindo material que vem um PDF novo, a pessoa quer, vem um grupo novo, a pessoa quer, porque ela sabe intimamente que precisa de novas informações para sair daquele lugar. E quando a gente estuda, que é importante, que é uma fase de adquirir conhecimento novo, a gente acaba ficando ali numa obesidade mental e numa areia movediça. Você fica preso naquela areia movediça e que aquele monte de conhecimento vai ali te aprisionando, vai te causando um mal-estar. Você sabe que precisa dar um próximo passo, muitas vezes sabe como, e às vezes tem trocentos passos para dar um passo para um lado, para o outro, e acaba ali se aprisionando naquele novo lugar. Que é conheceu e se aprisiona naquele novo lugar. E daí, por isso, a gente fez todo esse material. Daí agora a gente vai falar depois desse nosso inimigo. Fala, Vanilde. Então, exatamente isso. Eu não tinha noção que era o universo digital até uns 6 anos atrás. E tudo foi novo para mim. Mas aí, de uns 6 anos para cá, eu entrei para o digital. E de 4 anos para cá, então, bombou. Assim, eu chamo minha carreira de uma carreira meteórica, porque assim, ela cresceu, cresceu, brilhou, brilhou, e depois ela foi perdendo um pouco o brilho, mas continuamos na ativa. Então, o que eu tenho observado é exatamente esses dois pontos. As pessoas ficando obesas cerebral pelo excesso de conteúdo e informação, e trava mesmo, gente. Eu conheço uma moça, ela está comigo tem um ano e pouco, até já produzi livro para ela. Eu sou escritora e editora, né? Então, eu trabalho com isso. Então, até acho que eu tinha esquecido de falar. Então, ela entra em tudo que é sala, mas ela não consegue ensinar nada do que ela aprende, ela travou. Então, assim, eu vejo isso com muitas pessoas e até a gente mesmo, se não se policiar, acaba acontecendo. E eu vejo esse ponto. Aí eu tenho um grupo, inclusive até vou falar aqui, mas não é convidando ninguém para o grupo, não. É só para falar uma estratégia que eu criei que talvez possa ajudar também, que é assim, é um grupo chamado Aprender e Ensinar. Porque ali as pessoas, elas ensinam o que elas acabaram de aprender. Eu coloco elas para ensinar o que elas acabaram de aprender, seja em casa, seja uma receita, seja o que for. Ela abrir a boca e começar a colocar para fora aquele conteúdo que ela acabou de aprender. Por quê? Porque se ela fica guardando, aí fica lá no depósito, vai ficando, ficando. Chega uma hora, ela explode, ela não consegue mais carregar tanta coisa, né? Ou ela trava, ou ela surta, né? Então, eu ensino ali a abrir a boca e falar, falar mesmo. Quem não fala, 2 dias eu já removo do grupo, não tem chance. Eu não deixo ficar ali parado, calado. Eu falo assim que eu não fico carregando morto no meu barco, né? Não tá pesando o barco, já tiro, já deu. Ah, mas não tenho tempo, é só mais uma desculpa, né? Mas, enfim, lógico que tem as exceções, mas aí a gente coloca lá as regrinhas para a pessoa ensinar. E isso tem ajudado pessoas a destravar um pouquinho, assim, dessa questão de obesidade. E, e a outro ponto, já vou encerrar, fechar aqui para você. Aí o outro ponto é assim, a maioria das pessoas hoje no digital, presencial também, mas no digital fala assim, eu quero ajudar pessoas, eu quero muito ajudar pessoas. Aí o meu foco é ajudar pessoas, o meu propósito é ajudar pessoas. Só que aí ela tá lá num grupo onde tem 50 pessoas e ela não abre a boca para ajudar ninguém. Ela não ensina nada, às vezes não fala nada.
Mas eu acho que está em Nárnia as pessoas que ela está procurando para ajudar. Eu sempre digo, parece que está lá em outro universo, não é aqui nesse universo, não, porque aqui tu tem pessoas do teu lado que tu não está ajudando nada. Às vezes não está ensinando nada, não está fazendo nada, não está nem perguntando se a outra pessoa está bem. E o grupo aberto, que eu falo, quando é um grupo aberto, né? Não é chamar as pessoas no privado, é um grupo aberto e a pessoa não faz nada, a pessoa não diz bom dia sequer. E aí mas ela quer ajudar pessoas, tá entendendo? Então, assim, eu falo, se você não ajuda quem tá ali do teu lado, como é que você vai ajudar quem tá lá longe? Já vai contra a regra do próprio Cristo, ama teu próximo, né? Não falou ama quem tá longe. Então, eu uso bastante essas estratégias, eu vejo isso. E eu travei também um período, eu também dei umas travadas, eu também, e eu busco isso, sim. Só que se é um grupo que eu vejo que eu não consigo ensinar nada e eu não estou aprendendo nada, eu já caio fora. Porque eu não faz sentido para nós, lá, Kátia, né? Não Kátia. é, Kátia? É mais ou É, menos isso, né? É mais ou é, menos isso. é aquilo que você falou, né? Ação. Quando a gente entende que quando você aprende algo, você está lendo algo e você ensina alguém, você já grava 90% desse conteúdo no seu cérebro. E que é uma grande você perder tempo, jogar fora quando você aprende algo e você não aplica e nem ensina. Porque além de você reter muito pouco daquele conhecimento, vai ficar só pedaços de conhecimento, você não faz sentido. Você está jogando a tua vida fora. Porque para que então você vai aprender aquilo? Então, aprender um negócio e ensinar é uma técnica de PNL que você grava em 90%. Então, isso é fantástico, né? E o que que eu percebo de tudo isso? Vanilde, Leda, Simone, pessoal que vai assistir depois. Aí tem um inimigo oculto, um inimigo que está aí tão guardadinho que a gente não percebe. E se você não olhar para ele, não vai acontecer nada. Você vai ficar na areia movediça, parado, se afundando, entrando em grupo, mais grupo e outro grupo. Esse inimigo não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com aqueles inimigos que as pessoas colocam. Esse inimigo é você mesmo, é tua mente, é você que está com um bloqueio ali emocional. E você, justamente, porque nós não somos uma pessoa única. Ah, eu tenho aqui, ou fragmentada. Eu tenho minha profissão, eu tenho meu relacionamento, eu funciono, eu sou organizada no meu trabalho, mas não sou organizada em casa. Eu sou organizada em casa, mas não tem. Nós somos uma coisa só. Então, quando nós começamos a andar essa escada, mudar de ambiência, é, ir para um lugar onde nós ainda não estávamos, né? Não estamos, por isso que a gente está adquirindo conhecimento, você vai se deparar com, com alguns bloqueios seus, coisas que você precisa enfrentar e superar. E isso está a nível mental e emocional, né? Porque não adianta, não vai mudar. Se você não for fazer aquilo que precisa ser feito, e daí você não se enfrenta, daí você fica no mesmo lugar. Então, você vai achar desculpa, vai achar todas as histórias possíveis eh, que são reais. São sentimentos reais, são histórias reais, mas que não vai te tirar. Então, esse inimigo é esse drive mental, esse software que está instalado na nossa mente. É claro que a gente tem que mudar esse software. É claro que tem que mudar esse programa que está aqui. Porque se nós vamos avançar de estado, mudar o nosso corpo, dar palestra, seja o que for, aprender uma nova profissão, entrar num casamento, mudar de estado, você decide que você quer mudar por alguma coisa, se você não mudar esse software que roda no seu inconsciente, não vai mudar nada. E justamente mudar isso dói. Abrir mão disso dói, daquilo que a gente está acostumado a fazer. E o grande vilão, tá? Quando a pessoa, quando cada um de nós se confunde, se associa a essa mente e toma para si. Então fala: "Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Ah, eu procrastino. Ah, eu não sei falar em público. Ah, eu não consigo acordar cedo."
Então, gente, limitou, acabou. Você se associou ao seu cérebro, você se associou à sua mente. E, na verdade, essa mente, ela é uma mente que é nossa inimiga, porque nós deixamos ela ser. E a gente se confunde com ela. Então, o grande ponto está em se confundir com a mente, tá? E daí você fala assim, daí isso quando você diz que você não consegue mesmo. E a sua mente, ela é tão boa, ela é tão poderosa, que ela vai trazer todas as desculpas possíveis, todos os acontecimentos necessários para que você permaneça ali. Então, entender a chave que você não é a mente, abrir mão desse estado de, mas eu sou sempre assim, eu sou desastrado. Nossa, não, por quê? Porque é um software que está rodando ali, desde quando você nasceu, no ambiente que você estava, foi colocado. Então, primeiro é entender, não, eu não sou desastrado. Peraí, quem falou que eu sou desastrado? Eu tenho uma forma de eu aprender a não ser desastrado, então eu não vou ser. Daí a mente vai falar, não, mas você é desastrado, não pega esse copo que você é desastrado. São coisas que foi implantado. E aqui a PNL vem e explica muito. Ai, Kátia, mas então eu tenho que saber de tudo isso? Não. Por isso que de tanto ali a gente estudar e encontros, eu e a Simone, em reuniões e vendo o que que a gente aplicou e olhar um nível acima, eu falei, vamos criar um passo a passo baseado nas técnicas da PNL, que a pessoa só tem que fazer uma ação. Porque quando você enfrenta e faz aquela pequena ação, você já desassocia da mente. Você coloca a tua mente num outro lugar e ela fala assim, tá, e agora? O que que precisa fazer aqui? Eu nunca fiz isso. É só responder aquela pergunta, é só dar aquele passo. Ela já vai entrar, abrir espaço no outro patamar. Então, isso. Então, você se enfrentou. Então, você vai dentro ali das estruturas que nós temos, que está no nosso inconsciente, porque tudo isso está no nosso inconsciente, e é ele que vai levar a nossa vida para frente, para que você veja um outro nível, para que você se ponha no outro patamar, para que realmente você se posicione dentro dos grupos, para as coisas irem acontecendo. Porque a nossa mente, ela é nossa inimiga? É, mas ela também é uma excelente aliada, ela é perfeita, porque tudo depende do que você coloca aqui para rodar. Porque ela é uma secretária maravilhosa. Ela é o nosso chat GPT. Quando você fala assim, nossa, eu preciso fazer isso. Como que eu posso, sei lá, fazer uma receita tal? Como que eu posso resolver isso? A sua mente ela vai trazer vai trazer todas as informações possíveis e combinações possíveis para você resolver aquela situação. Mas se você dá o comando acostumado que você estava fazendo, como que, mas é difícil, eu não consigo, vai chover, eu vou perder, não vou conseguir, fulano vai falar isso, e daí sua mente vai fazer de tudo, trazer todas as informações possíveis para que aquilo que você está esperando, aquilo que você está desejando aconteça. Então, quando a gente entende que nós não somos esse corpo, nós não somos essa mente, nós somos seres espirituais em corpos físicos, nós somos algo maior que isso, que o comando está em nós, mas que para acontecer aquilo que a gente quer, a gente tem que mudar esse drive de pensamento, esse drive mental, tudo muda. É fácil? Não. É simples? Talvez. Por isso que a gente fez o mapa o mais simples possível, que a pessoa ela tem que tomar uma única decisão, fazer o que está escrito naquele papel todo dia, só, não pensar mais naquilo, mas ele tem que fazer porque esse mapa é um passo a passo para é uma corda que está tirando a pessoa da areia movediça. Só que daí tem algumas premissas que tem que ser usada. Primeiro ela toma a decisão e depois ela faz a ação diária. Todo dia, todo dia. Daí depois eu vou falar aqui das premissas que tem, que a gente não pode esquecer, porque são âncoras
que faz com que a gente permaneça, porque pode vir nessa caminhada, desse puxar da areia movediça que a gente está com um conjunto, pode vir aquele dia que você fique parado e tá tudo bem. Porque como a gente está trabalhando a nível de nossas crenças limitantes, esses drives que está aqui na nossa mente, talvez, gente, vai ter alguma pergunta ali que vai mexer profundamente. E você vai ficar parado ali um dia, dois, três, e não vai seguir o próximo passo. Não tem problema. Mas assim que der, você tem que seguir. Então, é uma rota, porque dentro do mapa, cada um vai escolher onde está e aonde quer ir. E daí dá um passo por dia. É, como fala, é igual a água pingando em pedra, que ela vai furar. Mas daí que a gente vai falar das premissas agora. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, senão daqui a gente já entra nas premissas. Uhum. Eu vou falar aqui uma experiência prática que eu tive no início dessa semana sobre essa questão do quanto o nosso cérebro ele nos sabota, às vezes, por conta de experiências antigas e tal. Então, eu não conseguia mais fazer jejum e eu precisava fazer jejum por saúde física e espiritual também, mas eu precisava mais por saúde física no momento. E aí, quando eu começava a fazer um jejum de 3 horas, por exemplo, eu já começava a desmaiar e ficar fraca, e tontura, e não sei o quê. Então, foi criando essa crença limitante. Mas eu não sei se vocês vieram do ecossistema do Marçal, desse pessoal lá, ou não, não sei, essa parte não sei. Eu vim desse ecossistema, até participo dos QGR e tal, até vai ter reunião daqui a pouquinho dos QGR. Então, nós nos propomos, alguns QGR, nos propomos a fazer um jejum 24 horas. Primeiro a gente fez 18, depois 24 e depois 28 horas. Então, a 28 nós começamos no domingo às 15 horas e terminamos na segunda às 19 horas. E eu fiz essas 28 horas, gente, não senti nada, nada, nenhuma tontura, nenhuma fraqueza e nada. E eu pude perceber o quanto a nosso cérebro, a nossa mente, realmente ela conduz as coisas, o quanto determina as nossas crenças, porque eu quis quebrar essa crença. Porque eu me propus assim, falei, se eu ficar com tontura e tal, ou desmaiar, vou desmaiar, vou voltar e vou continuar o jejum. Porque eu não vou ceder. Porque se alguém consegue mais horas, um monte de horas, por que que eu não vou conseguir 28 horas? E aí eu não passei mal e nem nada. Eu decidi, então, como você acabou de falar, a decisão e depois vem a ação. E foi muito boa essa experiência. Para mim foi uma coisa assim, incrível com relação a crenças, porque eu acreditava que eu ia passar mal. Mas aí eu falei, não, vou me propor, vou enfrentar e não vou passar mal. Por que que eu vou passar mal? E aí não passei mal. Então, assim, muitas coisas a gente não se permite a iniciar, a fazer um teste para e já falar, eu vou, não vai dar, não vai dar, mas assim, tudo é uma questão de crença, decisão interna, decisão do cérebro, querer, né? Por É, aí. Obrigada. o que que acontece? Como que a gente grava algo no nosso cérebro? Ah, tá, Kátia, eu tenho essa crença rodando e eu não quero mais. Eu já identifiquei, né? Como você falou, você colocou aí, você identificou que você estava com essa crença que você nem tinha, que você já fazia jejum antes. E daí você agora estava com esse negócio de ficar tonto, tal. Como que a gente grava as crenças? A gente tem que entender como funciona. E como que a gente faz para desgravar? Ou para gravar outra coisa em cima, né? Não sei se a gente desgrava, mas a gente vai lá e troca. Então, como que a gente grava? Ah, Kátia, mas eu não tinha isso no passado e hoje eu tenho. Você sabe como que a gente grava? Como que foi gravado em nós? E como que vai continuar gravando? É tão simples que a gente acha bobo, mas é assim. É através daquilo que a gente vê, através daquilo que a gente ouve e através daquilo que a gente sente. Então, se eu fazia jejum e não tinha problema, não tinha tontura nada, e agora eu passo a ter, por quê? Porque nesse período que eu não tinha e passei a ter, aconteceu alguma coisa que gravou uma nova realidade. O como que gravou? Ah, mas eu não gravei nada. Quando a gente ouve alguém falando repetidamente, nossa, se eu fizer, eu vou passar mal. Ah,
Não é tão, ó, toma cuidado com o jejum, não é assim, qualquer coisa. Olha, então, quando a gente ouve repetidamente, uma outra pessoa vai gravar. Ou eu vejo alguém passando mal, vai gravar. Ou eu sinto, e o nosso corpo traz referência. Então, aqui, quando a gente entende como as coisas são gravadas, é, a gente começa a prestar atenção na ambiência, quem que a gente escuta, o que que a gente assiste e não deixa, não fica mais passivo na vida, simplesmente recebendo a informação e pronto. Ai, tudo que vem eu vou acumulando, porque aquilo vai mudando as gravações do meu cérebro, tá? Então, como que eu faço para desgravar uma coisa que eu percebi? Primeiro eu perceber, porque tem gente que nem sabe que aquilo está rodando no cérebro. Então, eu percebi. Tô pegando o exemplo, tá? Seu, Nilde, do jejum. Então, eu vou regravar. Como que eu regravo? Através daquilo que eu vejo, através daquilo que eu sinto, ou através daquilo que eu falo e ouço. Então você falou, não importa, porque se eu passar mal, eu vou fazer até o fim, vou fazer de novo. Então você estava gravando uma nova informação. Então, se eu quero mudar qualquer coisa, eu gravo uma nova informação. Então, aqueles negócios, eu posso, eu consigo. Não, não é assim. E daí a gente passa a ficar mais atento com as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que quando a gente precisa mudar algo, você precisa mudar de ambiência. Porque se a gente ficar com pessoas que ficam, olha, tá difícil. Nossa, você viu o governo? Você viu? Perigoso acabar o mundo. Você já fez tua mochila? Olha, você já. Tá tão difícil as coisas, né? Você sabe que eu comecei a assistir, a olhar uma nova novela que está sendo regravada? Que na internet eu assisto alguns capítulos. Cara, que lavagem cerebral. Sobre rico e pobre, sobre ter ou não ter, sobre bem e mal, sobre o mal da humanidade. Então, essas coisas que a gente vai consumindo vai mudando. Daí, às vezes a gente fala assim, nossa, gente, mas eu conseguia fazer tão bem. Eu conseguia fazer uma corrida. Eu pensava, agora eu tô tão com tanta coisa negativa na minha vida. Por quê? Porque você deixou entrar. Porque é assim que grava. Entende? Então, isso é uma prática da PNL. É essas crenças limitantes que vão ficando tão as nossas verdades que a nossa verdade é só a nossa verdade. Quando a gente faz uma. E nós somos também mentorandas do papo. Quando a gente faz uma. é, Esqueci agora o que eu ia falar. Quando a gente estuda alguém, faz uma. Esqueci o nome, que ele passa lá as 5 tarefas do Fiorano. Uma análise, Não, não. quando eu pego alguém para Simone, me ajuda aí. Quando eu assisto filme, eu assisto vídeo, eu vejo vídeo, eu faço uma Modelagem? modelagem. Quando eu faço uma Model- modelagem, o que que eu faço? Eu pego emprestado o mapa do outro. Então, eu começo a olhar pelo ângulo que ele olha, as falas que ele tem. Então, isso faz com que eu incorpore outras verdades na minha vida. Aquilo que eu quero da modelagem do outro. Ah, fulano acorda cedo. E de repente eu tinha uma crença que eu tinha que dormir, acordar cedo era coisa da minha avó. Não. Nossa, não, não é essa a verdade. Pode ser que seja interessante acordar cedo. Então eu vou testar. Então, tudo tem que ser tá claro e a gente tem que estar atento aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. Não adianta a gente estar num lugar, por exemplo, eu faz muitos anos que eu faço isso. É, é, Em salão mesmo eu fazia muito, né? Você tá lá e tá aquela música, geralmente as sertanejas são assim, aquela chorona, aquela coisa assim que se fulano fizer tal coisa eu vou trair, sabe essas músicas que contam essas histórias dramáticas de traição, de ofensa, de um monte de coisa? Daí você fala assim, não, é só música. Não, aquilo tá entrando, ó. Aqui, o nosso cérebro é gravado pelas coisas que a gente ouve. Então, se a gente está num ambiente onde alguém fala assim, por exemplo, hoje eu estou divorciada, e alguém fala assim, não, olha, não tem mais homem bom.
todo homem é ruim, todo homem trai, todo mundo. Olha, tá difícil esse mercado. E você tá ali, você não concorda, mas você deixou entrar na sua mente, pronto, aquilo lá já vai estar rodando aqui no teu cérebro. É assim que é gravado. Daí você tem que falar, não, eu não, eu não penso assim. Meu cérebro não grava. Se eu existo como uma mulher, e eu tenho minhas qualidades, existe um homem compatível a mim nesse mundo de 8 bilhões de pessoas. Então, eu não deixo gravar a verdade do outro em mim. Então, o que que a gente aprende aqui? Como grava? E, segundo, estar atenta, estar ali lúcida pro que está acontecendo. Ou, às vezes aquele vídeo que a gente vê que é só para dar risada, gravou a mensagem, tá? É, então, outra coisa que a gente pode fazer, a gente sabe também que grava pelo nosso visual, aquele mapa dos sonhos, aquela forma de a gente ficar visualizando, aquilo é poderoso. Porque se eu visualizo, a minha mente não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ela grava tudo. Ela passa a mudar a minha realidade. As coisas que eu vejo na minha casa. Então, eu sou arquiteta urbanista, né? Eu tenho um curso também das influências do nosso ambiente na nossa vida. Então, aquilo que eu estou vendo aqui no na minha casa todo o tempo, aquilo está influenciando em quem eu sou. Então, se eu mudo aquilo que eu vejo, eu mudo o meu resultado. Então, o mapa, ele foi criado com base nisso. Então, quando está lá escrito assim, escreva seu sonho, detalhe, ele tem uma base científica, que é a base da PNL. E daí a gente tem algumas premissas, né? Uma da PNL é, se alguém fez, eu também faço, também posso. Se nunca ninguém fez, eu posso ser o primeiro. É assim que a humanidade vai crescendo. Não tem coisa nesse mundo que, se alguém já fez, eu não consiga. Seja corporal, seja mental, seja financeiro, seja o que for. E daí a gente tem algumas premissas agora do nosso método, que é RCC, né? Repetição, constância e ciclo. Temos que repetir várias vezes para gravar no nosso cérebro. Quando nós gravamos com emoção, grava mais rápido e mais fácil. Quando nós tem algo que ainda não nos emociona, a gente tem que repetir mais vezes. E daí a vida vai trazer vários ciclos para que a gente grave mais. Então, se nós assistimos uma coisa que é muito dramática, às vezes a história do outro, que é triste, que a gente se envolve, chora, aquilo vai influenciar quem nós somos, as nossas verdades, porque a gente se emocionou. Quando a gente olha um objetivo futuro daquilo que a gente quer na vida e aquilo emociona, aquilo grava mais fácil. Então, tudo aquilo que a gente quer tem que estar claro num papel, em imagem, para que a gente faça repetição todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, mais profundamente, até que aquela realidade instala na nossa vida, tá? Então, RCC, repetição, constância e ciclo. Vai ter ciclos, camadas que a gente vai gravar. A gente começa gravando aqui, depois até que aquilo vira uma verdade. E quando a gente vai nos grupos, vai nos locais, sai com facilidade, né? Uma coisa que a Vanilde falou do grupo, né, logo no início ali, das pessoas que entram ali, mas não falam, porque elas não querem mudar algo nelas. E aquela verdade que ela fala, quero ajudar todo mundo, mas não é a realidade, porque senão ela já estava ajudando principalmente a ela, né? É, não vai, ela não quer abrir mão daquilo, daquela verdade. E a gente que está do lado, fala assim, nossa, é só a pessoa abrir a boca e dar o próximo passo, né? Mas tá bom, porque outra coisa que a gente aprende que tem uma premissa é que cada um tem seu tempo. E a única coisa que a gente pode fazer é cuidar da nossa vida. Então, não entrar na vida do outro para resolver o problema do outro, porque senão a sua vida se embola com a do outro, com a verdade do outro. Então, por exemplo, se a gente se emociona num problema do outro e fica envolvido, você vai gravar aquilo para você como realidade. Então, ter essa ciência que você só pode oferecer a sua verdade, mas que às vezes a verdade do outro é diferente, está tudo bem. Então, porque
essas gravações, a gente pode gravar, tomar essa decisão de gravar em nós, né? Outra coisa, entrar em ação. Temos que entrar em ação. E daí, quando a gente entra em ação, muitas vezes ouvir é mais fácil, né? Porque a gente vai ouvindo, e aquilo pode mudar com o tempo. Mas a PNL também diz que a gente vai gravar só quando a gente ouve, é só 10% que a gente guarda. Quando a gente faz, eu acho que vai para 50%. É, a Vanilde, você falando, né? Você abre grupo, faz enquetes. Deixa eu ver aqui o que você falou, só um pouquinho. Você faz enquete, só trabalha com quem aceita e quer. Então, o que que acontece? Todas as pessoas que estão no grupo, elas querem, só que não conseguem ainda, porque dói e, e ter que pensar. Olha só, quando tem uma pergunta, principalmente essas perguntas que eu coloquei ali no grupo, quando tem uma pergunta e ela tem que responder, ela vai ter que entrar fundo, às vezes, nessas verdades dela. Por exemplo, qual é o seu sonho? Às vezes tem tanta dor ali que é melhor, tipo, a mente vem e protege ela, fala assim: não, você tem que. Agora você já tem que sair para trabalhar, deixa que você faz depois. Não, não precisa, fazer isso agora, faz no final de semana. Você vai ter tempo. Então, por que olhar para esses sonhos? Às vezes a vida está tão frustrante, ela já está tão desacreditada que a mente vem e protege ela. Fala, vai, depois você faz. Então, é fazer ação, por mais dolorido que seja. É igual fazer o jejum, começar uma atividade física, né? Dói. Eu comecei a fazer novamente o CrossFit. Eu fazia já musculação, fazia Muay Thai. Eu voltei pro CrossFit. Cara, minha perna dói demais, minha coxa. Daí minha mente falou, na sexta-feira, não, não vai hoje, tá chovendo. Você foi ontem, você tá toda dolorida, descansa, vai na segunda. Daí eu falei, eu vou. Então, dói, a pessoa quer. Eu percebo que a pessoa quer, mas ela ainda não pode. Então, o que que eu percebi? Nós aqui do grupo, o que que nós vamos fazer? Eu estava conversando com a Simone. Em vez de entregar esse mapa, que na verdade eles são 365 dias de ação, a gente vai entregar só 10. E vai rodar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E só vai passar para o 11º dia quem entregar esses protocolos de 10 dias, porque senão é bobagem. A gente vai estar só ajudando a pessoa a ficar ali na areia movediça. Então, nós vamos ter aí sempre grupo de 3, que eles são fechados em si, e vamos entregar os 10 primeiros. E, e esperar a turma chegar. Porque quando a gente cria uma turma de ação, a gente cresce mais rápido. Um puxa o outro. Dá trabalho, gente. Dá trabalho. Eu tenho que sair da minha zona de conforto. E qual que é a outra premissa? Não tem fim. É começo, meio e meio. Começo, meio e meio. Não tem fim. Ah, finalizou. Não, é começo, meio e meio. A gente não para a nossa vida. Então, a gente está sempre melhorando 1%, micros resultados. A gente não vai chegar no final da vida. Não é uma grande corrida para um grande prêmio. Então, o mapa é um material que você pode começar agora com um projeto. Fazer, responder aquelas questões para qualquer projeto, seja para emagrecimento, seja para financeiro, seja para mudança de carreira, e fazer, porque você vai trabalhar profundamente essas técnicas que é de gravação do nosso cérebro. Nosso cérebro grava assim. Quando a gente está triste, quando a gente passa por uma frustração, o que que vem na nossa mente? Vem uma imagem, vem uma sensação, vem uma dor, vem uma tristeza, vem uma frustração. Por exemplo, tá? Se a gente programou fazer alguma coisa e não conseguiu, dá uma frustração. Daí, que é nossa, se a gente parar para escutar, por isso que não pode se associar com a mente, parar para escutar o nosso cérebro e vai falar:
Você não consegue mesmo aí, ó. De novo, você errou. Olha só, quantas vezes você vai falhar? Nossa, você é burra. Você não sei o quê. Você não sei o quê. É o disco gravado. Por quê? Porque grava assim. A gente ouviu de alguém, geralmente lá na infância. Então, tem que tomar consciência disso e saber que você não é seu cérebro. Se nós associarmos a essa fala, "Ah, realmente eu sou boa, Ih, realmente não consigo, Ih, não dá, eu não consigo. Esse negócio de jejum, ixi, eu desmaio. Acabou. É verdade. Tá tudo bem. Daí você fala, não, peraí. Tem gente que consegue fazer jejum de 24 horas? Então tá, eu também gosto. O cérebro vai falar: não, você tá louca. Olha, você já viu que fulano morreu? Você não viu ciclano? Ele vai te trazer tudo isso. E daí vai chegar várias coisas, informação. Então você vai começar, daí vai chegar alguém que mora com você, que te ama muito, mas tem outra verdade, vai falar assim: você vai passar mal, fulano. Você não vai comer? Come só isso aqui. Entendeu? Então, daí a gente fala, mas... Agora, se você vai trazer para o seu cérebro, fala, não, vou fazer. É a voz. É voz, gente. É simples para gravar. Fala, não, eu consigo sim. Consigo. Nem que você vai ter que escrever. Por isso que a escrita, por isso que os protocolos ali que a gente vai passar é importante. Você escreve, você tira da tua cabeça, como a Simone falou, põe no papel. E daí você lê todo dia. Daí você vai ler, você fala assim, eu posso, eu consigo. Jejum de 24 horas, para mim é tranquilo. Daí sua mente está falando, ah, que mentira, não consegue nada. Mas daí você repete de novo, é assim que grava. Daí você, mesmo você não acreditando, você repete, repete, até que isso fique uma verdade para você. Daí você vai se associar com pessoas que fazem, com pessoas que é tranquilo, pessoas que fazem 7 dias de jejum, médicos, daí você vai buscar informações, entendeu? Então, entender como o nosso cérebro grava as coisas é importante. E entender que tudo é possível, mas tem que tomar consciência e tem que ter ação. Então, o mapa, ele vai trazer essas ações. Então, a gente vai deixar nos 10 primeiras ações para que a pessoa possa repetir, 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 repetir. É, qualquer coisa que queira. Até mesmo uma mudança de hábito. Até mesmo uma outra gravação de cérebro. Eu quero gravar no meu cérebro que. Eu já vou te deixar falar, Savanilde. Eu só vou finalizar aqui. É, por exemplo, eu quero gravar no meu cérebro que eu tenho gingado, né? Coisa simples. Você usa ali o protocolo dos 10 dias. Você começa, você imagina você tendo gingado, você escreve qual é o seu sonho, você escreve qual que é a ação. Então, por exemplo, eu vou entrar numa uma aula de dança, é uma ação. Ali vai ter os protocolos dos 10 dias. Então, para qualquer coisa, eu detectei, eu estava assim e falei: ah, eu sou dura para isso. Porque quando eu falo que meu corpo é duro, eu estou dizendo que eu sou diferente de quem tem o corpo mole, de quem tem mobilidade, de quem. Não é uma verdade, mas pode ser uma verdade para mim. E isso enrijece minha mente, enrijece tudo. Nossa, eu falei que eu sou dura. Daí eu falo: não, 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 não. Eu vou ter gingado, sim. Vou aprender a dançar. Eu consigo, vou fazer. Daí você cria o protocolo para aquilo. Ou então você está do lado de uma amiga, né? Que muito querida, que você ama, de paixão. E a pessoa vai falar assim: ah, eu acho que eu vou começar a dançar. Pra quê, fulano? Você nem tem mais idade. Ah, eu sou muito dura. A gente é duro com essa idade. A gente é muito duro. Pronto, você deixou gravar alguma coisa. Ainda mais de alguém que você gosta muito e valoriza. Então você vai falar: não, 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 não vou deixar isso gravar, não. Deixa eu gravar outra coisa. Eu tenho gingado, sim. Eu tenho mobilidade, sim. Eu consigo pôr a mão nas minhas costas aqui, ó, e fechar o zíper. Eu consigo, entendeu? É essa descoberta, mas tem que querer antes. E se a pessoa quer, mas não consegue, tá tudo bem. Mas a gente tem que tomar. Daí a gente entende por que que o Pablo fala, tomar as rédeas da sua vida, ser seu governante. Mas você tem que. Você descobre que para gravar é facinho. Então vocês começam a testar. Vou testar gravar tal coisa na minha vida. Fala, Vanilde. Sim, muito grata.
Kátia, por essa aula muito boa e muito bom ver o equilíbrio aí das palavras. E eu já vou ter que sair para ir para a sala lá do QG, mas foi muito bom. E eu li há poucos dias o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Hum, não vou lembrar, é Dispenza, esqueci o outro nome do Joy escritor lá. Dispenza. Joe Dispenza, meu Deus, que Uhum. livro. Eu quero pegar ele de novo, porque ele é um pouco disso que você está falando, né? E ele fala de quebrar o hábito de ser a gente mesmo. Então, É. a gente vai quebrando esses hábitos das crenças que a gente crê, que a gente, seja qualquer crença, como eu quebrei a crença do jejum agora esses dias. Então, são várias crenças que a gente vai criando, e como eu percebi nesse livro a parte prática disso aí que você está falando sobre a importância do cérebro governar e como como a gente consegue criar uma nova pessoa, um É novo tudo eu, a diferente. partir Tudo tudo diferente. diferente. É. Aham, Ó, quer ver, ó? exatamente. Uma coisa do Joe Dispenza coloca, e é fácil da gente traduzir para colocar no nosso dia a dia, é o seguinte: se eu percebi que eu sento assim, porque minha cadeira. Eu compro uma cadeira que me obriga a sentar reto. Só o fato de eu estar Uhum. reta, protegida nessa cadeira, muda a minha vida, muda a forma de eu ver o mundo, sabia? Acho que é por isso que o Marcelo fala para as pessoas não ter muito sofá em casa, né? Que ele É um, bota o de- é um detalhe, porque é o que eu sinto. Então, Sim. quando você muda a postura do teu corpo, já afeta teu cérebro. Então, quando você tem na tua casa, por exemplo, você tira ali tudo que é imagem desnecessária, coisas de outras pessoas, de outros valores. Por exemplo, ó, quando eu sempre fui assim, né? E eu ia às vezes em velório e recebia aquele santinho, né, da pessoa morta ali. Aqueles papéis. Cara, eu me sentia constrangida de jogar fora aquilo ficava entulhando minha casa. Ou eu nem pego, né? Hoje acho que mudou bastante. Ou então eu já jogo fora, eu não quero aquilo pra mim, porque eu me sentia culpada. Olha só que peso, né? Não, eu não trago isso pra casa. Já era uma crença, né? Lembrancinha de aniversário. Caramba, você pega aquilo, fica aquele entulhado na tua casa, você nem usa, você não vai usar, mas você fica com dó de jogar fora. Tem foto do aniversário. Não, eu nem pego ou eu jogo fora. Entende? Tudo que Exatamente. você traz para dentro da tua casa te entulha. Vanilde, obrigado pela sua presença. Bom você estar lá no Obrigada, gente. grupo. Bom Tenha um dia, foi excepcional domingo, tá? maravilhoso. Bom dia, Leda. Bom ver você por aqui. Beijo E a para gente você. continua se vendo lá no grupo, tá bom? Obrigada mesmo, Kátia. Obrigada, pessoal. Tá. Gente, a gente está chegando no fim. Leda, que bom que você está aqui. É um movimento que a gente está começando, né? E a gente entendeu que mesmo no movimento, a gente vai repetir esses 10 dias, lá nós soltamos três, então a gente vai fazer sequência 3, 3, 3 e um fechamento, e a gente volta de novo. Porque esses três primeiros é para a gente dar aquela, sabe, começar a rodar. Tá, o carro tá parado, daí a gente tem que fazer uma força para rodar. Mas depois que ele roda, que a gente está ali acostumado a fazer os protocolos, fica mais fácil. Daí a gente só repetir. Então, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Simone também. Senão a gente vai para nossa frase de encerramento. Então, É gente, isso aí, Kátia, Kátia, mesmo que eu você não colocou pode entendi aqui. falar. o grupo ali. O Pode grupo, falar, Helena. o grupo nosso do mapa, você está no grupo do mapa? Acompanhar, tá? Porque eu também estou em fase de teste da minha terapia, Tá. né? Então, não consegui. Hoje de manhã eu acordei, daí tava lá, eu ia atualizar meu grupo, eu tava lá e aí eu vi o teu chamado, daí eu pensei, vou lá olhar, né? Tá. Tava esperando no repost. E aí eu não vi no repost, daí veio Eu, a tua, eu né? esqueci de Eu ver no repost. Eu esqueci de colocar no repost. eu sinto muito, mas eu copiei aqui e coloquei lá. Eu disse assim, eu sou daquela. Maravilha. Que bom que você pôs.
Eu digo sempre assim, eis que eu bato. Aquilo que eu leio a Bíblia de vez em quando, eu escuto, mas mais escuto do que leio, porque eu adoro participar do grupo ali da Primícias. Então ali eu tô fazendo minhas coisas, escutando eles, né? Porque eu não tenho muito tempo, então tô fazendo ali. E aí eu peguei, copiei e pus lá, né? Porque eu disse, nossa, tá tão rico isso aqui, né? O pessoal tem que vir aproveitar. E aí, Kátia, aqui eu tô testando o meu método, né? Essa semana eu tô, já faz dias, já faz 2 meses que eu tô testando, né? E aí eu te pergunto, esse grupo que você faz, ele é pago? Eu não, Olha, realmente eu não. não, nesse primeiro momento não, tá? No futuro ele vai ser pago. Ele é programado para ser 365 dias, né? Então, porque o que que acontece? Quando a pessoa, existe uma outra lei que a gente vai entendendo depois, que é o dar e receber. É o equilíbrio, É o é. equilíbrio. Porque senão a pessoa ela não consegue avançar, que ela se sente em débito. E quem está aqui não consegue mais dar. Então fica sempre na superfície. Sempre ali naquela camada fina e estreita, que tá tudo bem também. Então, ele vai ser um grupo que eu tinha pensado fazer o protocolo de 30 dias. Quem quisesse repetir, repetia. Quem quisesse repetir, mas eu vou fazer de 10 porque 10 é o suficiente se a pessoa quiser pegar ali no gratuito e repetir, repetir, pode repetir. Mas depois a gente vai começar um aprofundamento que vai ser 365 dias juntos, né? Então, daí ele vai ter, vai ser uma assinatura. E também para ter uma plataforma, para ficar lá todos os materiais, todos os vídeos, sabe? Ter os encontros realmente para a gente mudar de nível, para realmente dar ação. Então, é para quem está realmente andando, sabe? Aprofundando. E dentro do método, que a base desse método é a PNL, que ela faz mudança sim, ó, de comportamento e trabalha no inconsciente, é onde que a gente precisa para dar o próximo passo. Então a gente vai ter grupos ali de encontros, grupos de 1 a 1, para realmente fazer essa mudança desse grande movimento, chegar aí no final do ano com outro nível. Então ele vai ter ali no grupo eh, rodar esses protocolos, né, de 10 dias, então ele vai estar gratuito. E que você pode usar, Leda, eu não sei qual que é o seu método, né, que você está fazendo, seu programa. Isso- Você falou agora, deve ser um curso, né? Você pode mudar para o teu curso, qualquer coisa. Porque ali você pode colocar o início, projetar ali o que você quer para o futuro, né? Fazer esse sonho. Então, é a planilha 1, 2 e 3. E daí fazer no final a SMART, que é mensurável. Mensurar a data, olhar. Então, ele é uma planilha que vai te dar métricas que realmente você vai colocar e vai fazer. E ações simples, porque é muita coisa quando a gente monta um curso ou vai mudar o corpo, qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que realmente trabalhar em várias áreas da vida. E o que que acontece? Que a pessoa ela fica em areia movediça. Vai para cá um pouquinho, vai para lá um pouquinho, vai para cá um pouquinho, vai para lá um pouquinho e acaba ficando preso. Então, quando você tem uma rota, não é que as outras coisas não estão acontecendo, mas essa rota nessa área da vida vai te puxando em todas as outras. E não tem como a gente andar no financeiro, por exemplo, e não andar no emocional. Vai junto, entende? Então é isso. Então vamos falar, vamos finalizar em uma palavra por que que foi importante nosso encontro de hoje. E eu já vou explicar para vocês por que que é importante a gente fazer pedir para as pessoas fazerem esse resumo de uma palavra de tudo que aconteceu. Gente, nosso cérebro, ele guarda as coisas e etiqueta, tá? Então, quando nós pegamos o que nós aprendemos hoje e resumindo, o poder da síntese. Em uma palavra, a gente pega esse conhecimento e etiqueta aqui. Quando a gente precisar saber qualquer coisa, o nosso cérebro já está etiquetado na pasta lá dessa palavra. Ele vai trazer esses conteúdos, a mais ou menos, mas ele vai trazer. Então, a gente já está organizando esse conhecimento para o nosso cérebro, a gente não deixa ele solto, tá? Então, em uma palavra, por que que foi importante o dia de hoje? Estar aqui nesse encontro. Fone aqui. Eu acho que é ambiente, né, Kátia? Para mim é ambiente aqui.
tá? Junto, porque o ambiente, ele molda as pessoas. Então, quando as pessoas vêm para cá, é, às vezes até se inspira, né, também. Então, o ambiente, a gente não consegue ser mais forte que o ambiente. Então, quando você quer alguma coisa, você tem que estar no ambiente de crescimento que você quer atingir. Então, o mapa aqui é um local para isso, e eu acho que ambiente é uma palavra bem bacana. Tá. Ambiente, ambiente. Leda, você tá no grupo do mapa? Você travou, tá, Leda? Kátia, sim. Tá Tá, legal. travando meu celular? É, Tá travando pra mim aqui, tá travando tá, pra vocês? tá travando o seu celular. E uma palavra, por que que foi importante estar aqui hoje? É conhecimento. Hum, Conhecimento. Porque Foi. tudo me agrega. Principalmente assim, porque eu tô buscando, né, na minha terapia, né, no que eu acredito, né, é o conhecimento. Conhecimento. Tá. Então, conhecimento e ambiência. Vamos em conhecimento, Simone? Vamos, Kátia, boa. Então tá. Então vamos contar até três, vamos falar conhecimento. Um, dois, três. Conhecimento. 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 É, A gente grava através da voz, tá? Então gravamos aqui. Então, obrigado por vocês estarem aqui presentes. Obrigada, Leda. Obrigada, Simone. E um excepcional domingo para vocês. E a gente se encontra ali no grupo amanhã com um novo ciclo de três, um novo protocolo. Beijo para vocês. gratidão. Gratidão, Leda. Gratidão, Simone.